Alô, Fernando! Muito bem, começando mais um episódio aqui do nosso podcast 50 Mais. 50 Mais. Isso, sempre com essa missão, né, Doc? O farol, um mapa de navegação para quem já passou dos 50, de assuntos muito diversos, com pessoas diferentes, com análise de vida muito diferentes. A gente se adaptar à realidade que não é tão fácil de quem tem mais de 50. Exatamente. E quem fala sobre isso hoje conosco? Opa! Nós convidamos a Mara Ferraz, que ela tem pouco mais de 50, né, Mara? E conversa sobre esse assunto, sobre amadurecimento, menopausa, empoderamento feminino. Muito bem-vinda, Mara. Presença constante aí nas redes sociais, tem um podcast também e vai falar conosco sobre essa visão feminina, bonita, de empoderamento, que começa também depois dos 50. Bem-vinda, Mara. Um prazer estar aqui com vocês, viu, meninos? Vocês estão ótimos. Eu adoro quando as pessoas falam assim, nossa, você tem mais de 50, mas você tá ótima. Como se a gente não pudesse, né, passar dos 50 e ainda permanecer dentro da beleza, do desejo, que a gente vai estar caindo da felicidade, da energia. Porque a gente está aprendendo a lidar com essas coisas. Tem expressões, né, Doc, que a gente... Quando começou a fazer o programa, a gente não sabia, tipo, você não parece que tem 54. Isso não pode ser dito mais. Porque, não parece? Parece ter o quê? Né? São questões e questionamentos que já não fazem mais sentido no mundo onde as pessoas vão viver mais, num país onde já existem mais avós do que netos, num país onde se discute a longevidade de diversas formas, em diversas camadas sociais, né, Mara? E no momento onde a gente precisa se sentir vivo, cheio de energia, com disposição para sobreviver às mudanças, com vontade de acordar todos os dias para produzir. Então, a gente precisa dessa energia dos 50 a mais nos validando. A gente precisa dessa validação. E acho que cada um de nós pode fazer a nossa parte também para lutar contra uma coisa que é real e que eu gostaria de ouvir você comentar, que é o etarismo. Alguma vez você já foi, vamos dizer, preterida por ter mais de 50 anos? Olha, eu tenho uma história divertida para contar. Não tão divertida, mas a gente pode deixar a história divertida. E é recente. Fazendo os meus vídeos falando sobre menopausa, eu contratei um editor. E um editor que eu já conheço, gosto muito do trabalho dele e tal. E também estava fazendo um teste com uma pessoa de estratégia. E o cara pegou os vídeos para editar. Então eu ali falando, olha, menopausa não é o fim, a menopausa é tal, porque é texto bonitinho, vídeo curto, né? E daí ele me entregou 7 vídeos editados. Para os 7 vídeos, ele estampou mulheres que nem a minha mãe, com 77 anos, cabelo branco, não entrava ali naquela representação da mulher na menopausa. Então, quando tinha uma parte do texto que falava sobre as mãos dormentes, que são sintomas da menopausa, tinha duas mãos assim, de duas senhorinhas com uma bengala. Uma mão da múmia, assim. Não, né? assim, as duas senhorinhas com as mãos assim unidas em cima de uma bengala. Quando eu peguei, eu levei um choque, que eu pensei, meu Deus, né? Será que eu passei em algum momento alguma informação que a gente deveria colocar pessoas muito idosas, né, assim, meio que abandonadas num lugar, numa casa de repouso, porque foi essa sensação que me deu, de mulheres muito idosas, realmente muito velhas e abandonadas numa situação de tristeza, de depressão. E daí ele falou assim, olha, você me desculpa, acho que o pessoal não entendeu. Então, veja como a juventude, né, um cara de 20 e poucos anos, que trabalha com imagem, que trabalha com rede social, que é rápido, muito mais do que a gente, né, paga um pau às vezes. Olha como ele entende a menopausa, que é uma mulher muito no final da vida. Então, o etarismo, ele está muito ligado à falta de informação. Você pega uma Silvia Pfeiffer, que eu já estava vendo no Instagram, com 67 anos, depois de não sei quantos anos de casado, se separou
e está vivendo um novo amor. Gente, ela está transando, ela está beijando na boca, ela está sendo feliz, ela está vivendo a melhor fase da vida dela, que é o agora. E pode ser com 50, com 60, com 70. Então, essa questão do etarismo, ela está muito mais ligada à desinformação. E eu achei que na hora dos meus editores editarem um vídeo de mulheres interessantes, né? Uma Naomi maravilhosa, de repente ela está na menopausa ou até já passou. É falta de informação. Porque a menopausa é todo esse universo de informações, situações e condições que vem antes com a perimenopausa também, talvez 10 anos antes até, né? Então é preciso a gente falar esse famoso letramento da menopausa. E eu e o Doc aqui, a gente gosta muito de aprender sobre isso. Trazer pessoas como você é muito importante para que nós homens também entendamos, porque isso diz muito respeito a todos nós, né? Sim. E falta, se os meninos que editaram o vídeo não sabiam, maridos, companheiros, esposos, primos, irmãos, colegas, também chefes, também não sabem. Tem muita coisa pra gente falar. E é para isso que nós estamos aqui. Tem muita coisa pra Como gente é que foi falar. para você? Quando você percebeu que estava... Entrando na menopausa. Foi muito assustador? Foi porque eu fiquei viúva aos 44 anos, depois de 25 anos de casada, e passei por esse processo do luto e tal, e aos 48 eu conheço o João Kleber, 48, 49, em 2019. Em 2020 eu caso. E um pouquinho antes de casar eu comecei a sentir essa coisa do calor e do frio, comecei a sentir que o humor estava diferente. E filho é um termômetro, né? Meus filhos falavam assim, mãe, você está insuportável. Eu falava, acho que é porque eu vou casar de novo, pré-casamento, mas não era, já era a menopausa batendo na porta. Então, claro que eu fiquei assustada, né? Primeiro porque eu estava num momento novo de vida. Ia casar pela segunda vez. E depois, como é que a gente lida com isso? Tá certo que com 45 eu já estava fazendo um planejamento, minha mãe teve muitos sintomas de menopausa, então eu fui ali fazer uma reposição hormonal, eu já estava trabalhando, mas eu não estava pronta para sentir na pele. E assim, eu estava na fase, né? Chegando aos 50, mas tem muitas mulheres que entram numa menopausa até antes, precoce, né? E eu acho que o grande lance não é só a gente pensar sobre como essa mulher vai amadurecer ou vai envelhecer e todas as dificuldades, porque os homens também passam por dificuldades. O grande momento, eu acho, que é a gente aceitar que as mudanças virão, que a menopausa vai existir, as rugas vão existir, algumas dores no corpo vão existir. Não é, Doc? Não tem dor na junta? Dor no joelho? Dor no cotovelo? Se não começou, se ainda não começou, vai começar. Não tem um cansaço. Hoje eu gravei 12 horas. E antes eu gravava e depois eu ia jantar e eu ia tomar vinho. Hoje eu sinto cansaço. Chega um momento que a cabeça não consegue mais elaborar um pensamento. E tudo bem, não é assim que tem que ser? Faz parte. Né? Não faz parte? Então, assim, quando você fala de conscientização, de menopausa, eu acho que a gente tem que ter conscientização de vida. Vamos envelhecer. Como é que a gente vai escolher esse envelhecimento? E no todo, né? No desejo, no amor, na capacidade de pensar, na tua produtividade, na aceitação do outro, na conversa boa que você vai ter. Você não sente falta de conversa boa? Eu como faço podcast, eu tenho conversas boas toda semana aqui, que me ajudam bastante, viu? Nem sempre a gente acha conversas boas. Não é, assim, uma conversa provocada. A gente escolhe, né? Como a gente escolheu você para vir aqui. Muito obrigada. Exatamente, a gente seleciona as conversas boas. A gente tem o privilégio de ter sempre conversas boas, né? Agora, como é que você vê o que às vezes parece para muitas mulheres, homens também, um paradoxo com relação aos procedimentos estéticos, à vaidade em si? Muitas pessoas olham isso meio que como se fosse algo que caminha para um lado e a aceitação plena de tudo como rugas e tudo mais, fosse uma outra vertente. Na verdade, dá para a gente entender que a vida pode ser bela e a gente pode ser bonito sempre ou bonita sempre? Eu acho que a beleza
ela é um dom dado, né? As pessoas que são bonitas são bonitas. Às vezes elas nem têm noção do quanto são bonitas, né? Porque é dada, a beleza. Tem gente que nasce bonita e tem gente que não nasce tão bonita. A beleza perseguida, eu acho que ela é perigosa. Perseguida a qualquer custo, né? Eu quero ficar linda para sempre. É uma briga com o espelho, né? Será que tem alguém mais bonita do que eu? Com a maturidade, eu acho que a gente vai aprendendo a ser interessante. Você já sabe qual é o seu biotipo, a roupa que vai te valorizar, a maquiagem que vai ficar bem, o cabelo que você deve usar. E a maturidade, ela traz eu acho que a maturidade deve trazer uma sensação de pertencimento. Então, você para de perseguir a beleza para se sentir interessante, atraente e bonita também, mas não como um grande objetivo. A impressão que eu tenho, às vezes, é que as pessoas que perseguem a beleza, homens ou mulheres, essa perfeição, as medidas, a pele sem ruga, o corpo perfeito, elas desejam tanto essa validação e, de repente, a história que elas querem viver com esse pacote todo não chega, que é fazer um bom relacionamento, ter um casamento, viver com alguém, despertar o amor, ou o tempo todo ter esse olhar, nossa, como você é linda, como você é perfeita, como você é maravilhosa. E a gente sabe que nada resiste ao tempo. Principalmente o colágeno, né? Mas às vezes você tá nos holofotes, né? Você é casada com o João Kleber, então tem eventos, tem ali... Olha, aquela é a mulher, a Mara Ferraz é a mulher do João Kleber. Enfim... Não, e tem também os holofotes teus também, que é a própria Mara Ferraz. Olha o marido da Mara Ferraz, aquele cara que chama João Kleber. Enfim, é preciso estar ali de um jeito bem aprumado, né, Mara? Eu acho que eu era muito mais preocupada com a beleza antes. Até os meus 40 anos. Que eu tinha uma questão de estar sempre na dermatologista, estar sempre me cuidando, de estar sempre fazendo atividade física, de comer comida pesadinha. Eu tinha uma preocupação. Muitas coisas aconteceram na minha vida, né? Ter ficado viúva, por exemplo, foi um divisor de águas. Eu precisava trabalhar muito mais do que eu já trabalhava. Eu tinha 2 filhos adolescentes. Eu tive que mudar muito o rumo da minha história e substituir por outras coisas que também tinham valor. Então, hoje eu gosto de me sentir bonita. Eu continuo indo na dermatologista. Eu fiz um deep planing, que é uma cirurgia plástica, o ano passado. Eu continuo me cuidando. Mas eu também continuo me aceitando. Então, quando eu vejo as rugas em volta dos olhos, eu também lembro de sorrir mais, porque o sorriso seduz. Quando eu vejo que eu estou com olheira, eu ponho o ombro de fora, porque eu valorizo outra história. Eu não vou ficar me olhando no espelho e ficar procurando defeito. Porque eu tenho qualidades que eu mesma preciso enxergar, que eu mesma preciso validar para que o outro também enxergue. Eu tenho talento, eu sei escrever, eu gosto de falar, eu gosto de acolher, eu gosto de receber pessoas, eu gosto de sair, eu gosto de dar risada, eu gosto de me divertir, eu gosto de cuidar bem da minha família, eu gosto de falar eu te amo. Tem tanta coisa boa que te deixa mais bonita e que te deixa mais bonito. Tem homens que são tão interessantes, que é tão bom conversar, que é tão bom ouvir, que ficam lindos. E de repente, né, aquele que busca tanto a beleza, só tem beleza, não dá para conversar. O Doc, por exemplo, nessa gravação, colocou essa blusa amarela. Eu adorei. Tá sensacional, eu achei de sedutor. Chiquíssimo. A minha esperança. Como diz a professora. É que homens interessantes ficam bonitos. Essa é a minha esperança. É a nossa, né? Não é? Não, fale por você. Eu sempre digo, Doc, fale por você. Mas olha, se alguém falar entre você ser feliz e você viver uma vida interessante, parece que as coisas são iguais, mas não são. Porque a gente não consegue ser feliz o tempo todo. A gente tem momentos, né? Seja por conta de trabalho, seja por conta de amor, seja por conta de autoestima. Tem um monte de questões que levam a gente, né? Mas quando você tem essa coisa interessante, uma vida interessante. Um dia você está aqui trabalhando, um dia você está aqui conversando com uma pessoa, outro dia você está ali, agora você vai fazer isso. Uma vida interessante.
eu acho que uma vida interessante traz um preenchimento que não tem estética que te dê. A beleza de fato, né? Sabe o que dá também? A vida, né? Entendida da forma como ela vai nos mostrando para ser entendida. Queria muito ouvir sua opinião sobre isso, porque desde cedo você começa a entender que a gente não tem controle de nada. Você perde uma irmã, sua única irmã, de uma forma trágica, né? Num acidente de carro, onde você também estava, né? Uhum. Depois fica viúva aos 44, depois de 25 anos de casada. E agora avança num casamento bacana também, mas você deve ter uma visão muito interessante sobre isso. Olha, nós não estamos no controle. Tem algo maior que vai definir essa estrada de um jeito muito mais sinuoso do que a gente pensa. A gente não tem controle de absolutamente nada. E essa incerteza, ela é sedutora. Essa incerteza é muito sedutora, porque se você para planejar muito as coisas e as coisas não saem como você gostaria, tem uma tremenda de uma frustração. Agora, quando você dá a chance da incerteza, o jogo fica divertido, fica sedutor. Daí você tem a tua entrega, a tua parte, que essa você não pode abrir mão, tem que fazer sempre, mas você tem que apostar e falar, bem, eu tô aqui, olha, eu desejo que a minha família esteja comigo pela eternidade, por muitos e muitos anos. Eu amo estar com os meus filhos, com os meus pais. Mas eu não deixo hoje. Hoje eu falei com todos eles e cada vez que eu falei, eu te amo. Eu não me despeço sem falar eu te amo. Eu consegui falar, hoje foi mega corrido, mas eu consegui falar com o João Pedro, o João Felipe está comigo, consegui falar com o João Kleber, consegui falar com meu pai e com a minha mãe. Então, o que é importante para você? E como é que você lida com isso? Qual é a troca que você tem com as coisas que te são importantes? Porque o medo não é um bom conselheiro, né? Se a gente pensar que a gente pode perder as pessoas que a gente ama, se a gente pensar que a gente pode perder o trabalho, que você pode perder dinheiro, você pode perder... Tem tantas coisas que são importantes que a gente pode perder. O medo não é um bom conselheiro. Se for pela via do medo, sempre vai ser ruim. Mas se você for pela via do quanto você cuida do que é importante para você e como você cuida, sim. Daí eu acho que as incertezas elas vão te seduzindo. E hoje você tem a chance de colocar isso nas redes sociais, aí você amplifica o que você pensa, né? Você faz isso um lugar onde pessoas que se identifiquem com isso, às vezes sintam essa mesma angústia, né? Trabalhador do outro, né? A partir da nossa. A rede social traz muito essa questão da empatia. Às vezes você, sei lá, a gente vê isso todos os dias, né? As postagens são testes. A gente vai postando uma coisa hoje, posta uma amanhã, e de repente você posta uma coisa que você fala, tá legal. E aquilo causa. Você fala, nossa, olha, as pessoas sentem essa dor aqui. Eu achei que isso fosse uma coisa minha, achei que isso fosse achei que menos pessoas sentissem essa dor. Mas não, elas sentem também. A reciprocidade que a rede social te dá para você medir é fantástica. Você realmente amplifica. Sim. E uma coisa bacana é que também você tem uma responsabilidade com o que você está passando ali, né? Então você tem que estar sempre bem ali, né? É o que a gente falou das coisas que a gente vai aprendendo. Não me sinto com 54 anos. Não. Nem vou te perguntar se você se sente, porque não tem o que... esse não é o parâmetro. Mas você tem que estar bem, tem que estar sempre interessante, né, Mara? Rede social vende muito a parte boa, né? As pessoas se espelham, né? Em pessoas que fazem isso, né? Que se expõem dessa maneira. E esse espelho, ele é cruel, ao mesmo tempo que ele é sedutor, é interessante, né? Eu queria te perguntar, Mara, sobre a tua palestra, Segundo o Sol. Eu não entendi o nome, explica o nome para mim. É uma palestra sobre menopausa, é isso? É uma palestra sobre esse amadurecimento. Eu chamo de Segundo Sol porque eu acho que até os 40 anos a gente vive o primeiro sol. 40, 50 a gente vive o primeiro sol. Que é a fase onde tudo acontece, né? Você sai para estudar,
conhece pessoas, vai à festa, se apaixona, se reconhece, você faz um plano de vida, você começa a trabalhar, quem sabe, então, daí você casa, daí você tem filhos, daí você tem que comprar a sua casa. Não tem uma história de vida até os 40 anos que a mulher e os homens se preparam para viver? Tá certo que as coisas mudaram muito, mas a minha geração era assim. Na geração dos nossos pais, quando acabava o primeiro sol, também já acabava a vida, né? Já não tinha mais muito o que fazer, né? Das nossas avós, certamente dos nossos avós era assim, 40 e pouco, falava, bom, agora pijaminha. É isso aí, né? Pijaminha. A avó com aquele vestidinho estampado, cabelo com permanente, né? 50 anos era só na cozinha, fazendo comida para a família toda e esperando o final da vida. Uhum. O segundo sol vem como uma possibilidade de você se reinventar e se reinventar de verdade. Não é mais ensaio, não dá para brincar mais. Não dá para você viver a vida inteira com as mesmas limitações, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. Que nem casamento, sabe? Casamento bom é aquele que a gente muda de problema, né? Se ficar 25 anos, 30 anos casado, brigando pela mesma coisa, com a mesma dificuldade, é uma merda. O bom é você mudar de problema. Resolve esse, daí vem outro, daí vem outro, daí vem outro. E você pode mudar até de casamento no próprio casamento. É isso aí, mudar o rumo da história. Tem uma entrevista da Fernanda Torres falando que ela é casada há 27 anos com o Andrucha, mas não é exatamente o mesmo casamento. Porque isso é muito bacana. As pessoas vão mudando também. Claro. Tudo muda. E o acordo de vida vai mudando. O que é importante deixa de ser importante. A maturidade vai trazendo isso, né? Você não precisa casar a vida inteira com a mesma pessoa. Não. Mas não precisa se separar. Não, você pode reinventar. E pode separar também se quiser, ué. Se quiser, também pode. Mas o segundo sol, ele traz essa possibilidade. Você está vivendo o teu segundo tempo de vida. Se você chegou aos 50 anos e realizou ou não realizou, perseguiu ou não perseguiu, correu atrás ou não, não importa. Dos 50 para frente, você precisa mudar o rumo da sua vida. Em tudo, não, mas naquelas coisas que te incomodam. A gente não pode se acomodar com aquilo que incomoda. Que nem dorzinha, né, Doc? Não tem... Ai, tô em essa dor aqui, mas faz quanto tempo? Faz 18 meses. Sempre tive. Né? Então, assim, por que a gente vai se acostumar? O segundo sol vem como um sopro de esperança, um incentivo de falar assim, vai lá. Seja bem-vinda a essa segunda fase da sua vida. Sinta-se à vontade, senta, levanta o pé, dança, canta, dá mais leveza, não se preocupe tanto, as coisas vão acontecer, você se preocupando muito ou não? Eu acho que o segundo sol talvez seja um convite para perguntas importantes que você não conseguiu responder até aquele momento, né? Por exemplo, tem uma série de perguntas bem legais que faz parte de um MBA lá da Carolina do Norte. E uma amiga querida me mandou, que é o seguinte: se você não precisasse se preocupar nem com seu salário, nem com sua reputação e nem com o seu emprego, com o que você iria fazer, né? Você não tem que ter essa preocupação. Você faria o que da vida? Veja bem, fazer algo é alguma coisa que é inerente ao ser humano. Então, aí você vai responder. E aí você vai dizer, por que você não está fazendo? É isso aí. O que está faltando para você fazer? O que de fato você quer fazer, né? Porque se não está, por que faz sentido então para você? Você está fazendo algo que você não quer, que te faça te preocupar com sua reputação, que você precisa disso porque tem que trabalhar? Em algum momento a gente precisa mudar essa cadeia de repetição, né, Mara? E até de parar, né? Parar. Se dá o direito de... Você não precisa fazer nada nesse momento. Você para. Você faria o quê, Doc? E pensa. Eu faria o que eu faço. Expedição, toca Eu gosto de ir pra Amazônia, violão. eu gosto de fazer um podcast. Eu faria o que eu faço. Eu não mudaria muita coisa, não. E você? Mas essa é a boa resposta. Eu não mudaria nada. Ou nada ou muita coisa. E você? Eu teria que parar para pensar muito, porque
eu vivo... Hoje eu consigo fazer muitas coisas que eu sempre quis. Eu acho que, eu repito isso com frequência, que eu tenho me tornado alguém que eu sempre quis ser. E eu estou mais perto disso hoje. Eu tenho menos medo, eu tenho mais liberdade para falar o que eu quero, eu tenho menos medo de fazer o que eu gosto, eu trabalho com o que eu amo. Sabe, assim, eu acho que eu estou mais perto de viver o que eu sempre quis viver. Isso é interessante, porque se não for assim, depois dos 50, tá errado, tem que ser. Tá né? esperando o quê, né? Tá esperando o quê? Tá E você? esperando o quê? Eu tenho um objetivo que é viver de amor e palavra. Viver de amor e palavra. Eu acho que eu tenho conseguido fazer isso, de alguma forma. Viver de amor e palavra. Faz parte de um espectro que eu persigo. Agora, dentro da sua esperança e imaginação, estava ali casar com João Kleber? Não, sabe que eu achei que fosse pegadinha, né? Porque eu estava numa fase de querer encontrar, claro, um relacionamento feliz, né? Quando você passa muito tempo com alguém, como eu passei, 25 anos, uma vida, né? Dos 18 aos 44. E o meu primeiro marido morreu de câncer. Então, a morte não é um lugar de consolo, de escolha, né? Não, aceite essa situação porque você quis se separar, se separou e agora toca o pau, né? Não, a morte, ela interrompe. Você não escolheu, Né? Certamente. Então, eu precisei de um tempo para entender como eu faria para recomeçar. E recomeçar o todo, né? Que era cuidar dos meus filhos, me reprogramar, vida emocional, vida profissional, tinha muita coisa envolvida. Daí um dia eu falei, não, quer saber? Eu vou pro jogo, vou pro fight, vou pra pista, vou entender como é, né? E vou dizer, a mulher que fala, depois de um tempão eu vou voltar a me relacionar, ela já merece aplausos, porque tem que ser guerreira, corajosa mesmo. Porque suas amigas são todas casadas. Por onde você começa? Com quem você começa falando? Né? As amigas sempre tem aquela que... Ai, olha, meu marido tem um amigo, né? Ou aquela amiga que vem, olha, nossa, minha amiga tem um amigo. Aplicativo. Eu Você não entrou no aplicativo? vou te apresentar esse amigo. Eu fui assim, por indicação. Comecei. Mas não tem aquilo que a mulher que é solteira fica meio ameaça naquele grupo onde todas são casadas? Tem. Assim, no meu grupo de amigas mais próximas, isso não aconteceu, né? Fui muito acolhida pelos casais. Mas não são companheiras para você falar assim, vamos sair, vamos jantar. Não são os mesmos programas, né? Porque os programas são diferentes. Então, durante a semana, eu tinha as amigas para chegar em casa. Na pista há muito tempo. Você não entrou no aplicativo nessa hora, não? Então, eu entrei num Entrou no aplicativo. Tinder? Não foi no Tinder, porque na minha vez de Tinder, as pessoas falavam assim que só tinha gente esquisita no Tinder, que já não era mais tão bom quanto... Daí eu entrei num outro lá, que era meio gringo, mas que tinha Caro, né? uns brasileiros. Caríssimo, que você paga R$1.000, eu também não sei. Bem, mas assim, não dei sorte. Nunca aconteceu de eu ter um encantamento e falar assim, vou conhecer essa pessoa do aplicativo. Não dei sorte. Daí uma amiga falou, tem um amigo tal. Daí você vai conhecer as pessoas. No primeiro momento, a conversa até flui, porque você quer que dê certo. Mas depois você começa a falar, nada disso me encanta. Aquele checkpoint lá, o checklist ali, né? Que você vai... você vai... dando os você vai falando não. Check. Os tiques. Com o João foi diferente. Como você conheceu ele? No Instagram. Eu fiz uma postagem falando sobre relacionamento. E eu lembro que eu falei alguma coisa tipo assim, olha, se você passou o final de semana e brigou com a sua mulher, com a sua namorada, tal,
Não começa a semana assim, porque é horrível, né? Brigar no sábado, no domingo e na segunda-feira começar a semana com aquela energia do não conversa, não olha na cara, aquela coisa ruim. Falei, olha, prepara aí um jantar, põe um jantar na varanda, muda de lugar, abre um vinho, faz as pazes, não vale a pena, tal. E daí ele escreveu assim, e os solteiros? Daí eu vejo lá, João Kleber sou eu. Eu falei, nossa, João Kleber sou eu, João Kleber é aquele apresentador, né? Daí entrei no perfil dele. Eu falei, deve ser pegadinha, né? Alguém da produção, sei lá, não sei. Não deve ser o João mesmo. Mas fiquei, daí daqui a pouco o João curte uma foto, curte outra, mandou um direct e daí a gente começou a conversar pelo WhatsApp. No primeiro dia, a gente ficou 4 horas no telefone. Sorte que era o WhatsApp, né? Que ele estava viajando. E eu gostei da conversa. Daí tem tudo, né? Tem o tom de voz, tem a conversa e tem o nível de carência, porque eu estava desejando um amor. Tinha até feito uma carta para o universo falando com detalhes, riqueza de detalhes, o que eu queria viver no relacionamento, né? O cara que eu queria. Falei lá aquela coisa do grisalho, cheiroso, divertido, nananana. E de repente, assim, 3 dias depois a gente começa a falar. Falei, opa, né? Daí a conversa, aquela voz, né? João tem aquele vozeirão. João é envolvente, né, gente? Ele emenda um assunto no outro. Quando você vê, você já falou horas com a pessoa, você já entregou sua vida. E a gente começou assim, conversando muito. E daí, quando ele chegou no Brasil, ele é muito decidido também. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de homem com coisa de homem. Com aquela coisa assim, tipo... eu falo isso para as minhas amigas. Eu tenho algumas amigas que ficaram solteiras nesse meio tempo. E eu falo para elas, o homem quando quer, ele não fala assim, qualquer hora a gente se encontra. Olha, quando você estiver aqui em São Paulo, me liga. Não, o homem quando quer, fala, querida, me passa teu endereço que eu tô indo aí te buscar, tô indo aí te ver, quero te pegar para jantar, quero... Sabe, o cara... E o João fez isso, ele chegou de viagem e falou assim, eu tava em Piracicaba, ele falou, tô indo para Piracicaba, em qual hotel posso ficar? Isso é sedutor. Um homem que sabe o que quer, que vai atrás do que quer, é algo para a mulher prestar atenção. Aí, boas dicas, hein? Para você que está ouvindo, boas dicas. Interessante. Bom, e de Piracicaba para o mundo, né? De Piracicaba para o mundo. Daí o namoro começou, a gente terminou, daí voltou. Terminou? Foram 2 vezes. Terminou 2 vezes? Então, tá vendo? Nada é filme, né, Doc? A vida não é filme, você não entendeu. A vida não é filme. Música dos Paralamas. A gente Ninguém gosta. foi ao seu quarto quando escureceu. É isso aí. Saber o que passava no seu coração. Se o que você fazia era certo ou não. Se o que você fazia era certo ou não. Mas, enfim... Você contando, interessante falar isso, porque parece, nossa, aí o João Kleber, o resoluto, o cara que falou, eu vou para Piracicaba e tal. Mas vocês terminaram 2 vezes, ou seja, não é um amor de Instagram, né? Não, amor é desencontro. Amor constante. É também desencontro. Se não botar um esforcinho, não funciona. Não rola. Né? Tem que pagar seu tributo, né? Sim, sim. Agora, Mara, o fato de você ter ficado viúva aos 44, que criou o seu segundo sol, se você, por um acaso, talvez, é claro que não dá para discutir sobre hipótese, mas vamos supor que não tivesse acontecido esse evento trágico na sua vida. Você acha que o teu segundo sol teria vindo com a força que veio e esse renascimento, essa sua reinvenção? Não. Não. A dor, a dor lapida. A dor também te inspira. A dor também te leva para novos caminhos e que podem ser bons. A gente não pode ignorar nunca as dores profundas que sentimos, porque elas certamente, em algum momento, vão se transformar em esperança, em recomeço, em novas histórias, em momentos gigantes que naquele momento você não consegue enxergar, mas lá na frente, bem, então não teria, certamente não contaria o segundo sol como eu conto. E é muito, muito bacana, né, você olhar o caminho que foi trilhado, a responsabilidade que você tem pela frente, né? Como é que você vê, como é que você se vê representando isso, né?
Porque acaba que em algum momento, quando a gente se conheceu, nós aqui todos, né? Você, Júlia, aqui nossa manager, Júlia Bandeira, o Doc, o próprio João Kleber, que viria também, estamos esperando por ele, hein, João, né? Vocês formam, né, um casal ali, que a gente vê como, também muitas pessoas veem como inspiração para, olha, deu certo, que bacana. Um casal que se fez depois, quanto tempo que vocês estão? 7 anos juntos, 5 anos de casados esse ano. Então, é um casal que esbarra ali nessa maturidade, né? Como é que você vê isso para frente? Como é que você espera, não só como mulher, mas como casal, casada com um cara famoso, né? Um formador de opinião, continuar inspirando as pessoas com o que você fala, o que você veste, sua postura, sua posição de vida? Onde tem verdade, eu acho que sempre vai ter algum tipo de encantamento, não só encantamento, né? E quando eu falo de verdade, é um casamento feito de verdades. São todos os dias maravilhosos? Não. A gente posta... Ia ser chatinho, não ia? A gente posta dia ruim? Não. Né? Mas o offline, ele é muito decisivo para todas as outras coisas que vêm junto. Então, eu acho que eu quero continuar sendo uma inspiração para mim mesma. Tem mulheres que eu acho encantadoras, maravilhosas, que eu admiro, mas eu sempre olho para minha vida, sabe? O que me norteia é para onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o tamanho do passo que eu posso dar. Então, enquanto eu tiver esse olhar para mim, eu acho que as pessoas também terão. Porque tem muita verdade nisso, sabe? E a sua trajetória no Instagram, no digital, ela independe do João Kleber, né? Você está ali, você é a Mara Ferraz, você não é a mulher do João Kleber, né? Eu não uso muito isso também, sabe? Porque quando eu conheci o João, eu já tinha uma vida profissional e pessoal que me dava reconhecimento ali dentro do quadrado que eu vivi. Então, eu saí de Curitiba, fui morar em São José do Rio Preto, saí de São José do Rio Preto, fui morar em Portugal, saí de Portugal, voltei para Rio Preto e fui para Piracicaba. Isso tudo para acompanhar meus pais e depois a vida do Vinícius, que era cirurgião cardíaco. Eu fiz publicidade, jornalismo, fui construindo a minha carreira profissional muito pautada nas janelas que a nossa vida permitia, né? Eu comecei na televisão, na TV Globo Noroeste Paulista, que hoje a TV tem, em Rio Preto. Quando eu fui fazer o teste para a previsão do tempo, eu vinha para São Paulo fazer, o Vinícius passou na residência em Portugal. Então, a minha carreira profissional sempre foi muito pautada dentro da família. O que era mais importante naquele momento? Era casar e ter filhos. Então, a gente casa e tem filhos. Depois eu vejo o que eu faço com as minhas formações. Quando eu chego na fase da vida onde eu tinha a editora, um título, uma revista que ia para mais de 20 cidades no interior, um trabalho que me dava reconhecimento, que me dava muita felicidade. O mercado editorial, eu fico viúva e o mercado editorial começa a entrar em crise, ou seja, eu precisava que os meus pés estivessem em outros barcos, eu precisava de mais trabalho e mudar o meu olhar para o jornalismo. Então, eu monto uma empresa de consultoria e entro para o digital. Quando eu conheço o João, eu entendi que ele estava vindo para a minha vida para somar, mas que a minha vida profissional precisava muito era de mim mesma, porque assim, a gente fala com públicos distintos, o João, né, é um comunicador, que tem um programa popular, que é o que faz a máquina funcionar, e eu estava ali, saindo do editorial, indo para o digital, falando com essa mulher 40 a mais, que também precisava se resgatar, e eu estava aprendendo até a postar. Quantas vezes que o João Felipe falou, mãe, você não limpou a câmera do celular? Olha a tua postagem, olha seus stories, tudo leitoso, a câmera toda suja. Foi um aprendizado para mim, então eu tive que me construir sozinha. Claro que o João soma muito na minha vida, principalmente com as dicas, a vida
os lugares que ele me leva, as pessoas que ele me apresentou, importantíssimo. Mas eu não esqueço de mim, sabe? Eu tenho orgulho do que eu venho construindo como Mara Ferraz. Muito interessante. E olha que bacana, né? A engrenagem da vida acaba sendo tão perfeita que tudo isso, né? Todas as transformações e todas as atitudes que você faz em prol do que seria a vida em família, do que era a aposta naquele momento e que depois acaba, né, sumindo quando você vira viúva, na verdade, não foi em vão, porque também te ajuda hoje a falar para essa mulher que também passa por mudanças, por transformações. Ou seja, tudo que você fala, você de alguma forma sentiu, né? Você também tem lugar de fala. A gente tem tanto medo do futuro. Quando você é surpreendida pela dor. Os meninos tinham 12, 13 anos quando eu fiquei viúva. E o meu primeiro marido, ele teve uma convulsão dentro do carro e uma parada cardíaca. Eu estava dirigindo e os meninos que seguraram ele no carro. Então, assim, você tem duas formas de olhar para isso. Você pode olhar para isso com muita dor, entendendo que, nossa, você passou por um trauma terrível. Ou você pode olhar e falar assim, nossa, nós fomos escolhidos para estar ao lado dele até o último sopro de vida. Até o último momento de vida. Ele foi amado, ele foi acolhido, ele estava junto com a família. E sempre vai ser assim. Toda dificuldade, quando você olha do jeito que ela é, você precisa encontrar um significado maior. E eu acho que é isso que eu venho fazendo com a minha vida. Foi isso que eu fiz com a minha família, porque os meninos eram muito novos. E é isso que eu gostaria de falar para as mulheres fazerem. Fácil não é nada para ninguém em momento nenhum. Você perder um amor, acabar um amor, mudar de trabalho, mudar de cidade, passar por uma questão de saúde, um tratamento mais invasivo. Tem tantas coisas que atropelam o seu caminho. Só que, se você entender que há tempo, tem sempre tempo para amar, tem sempre tempo para refazer a vida, para mudar de trabalho, para se adaptar aos lugares novos, para ganhar dinheiro, para fazer. Dá tempo. Enquanto você tem vida, tem vontade. Olha, sabe Elô Pinheiro? Sim. Elô tem 82 anos. A gente é muito amiga. Tenho muito orgulho de falar. Eu sempre falo de Elô porque para mim ela é uma tremenda inspiração. Ela está sempre trabalhando. Ela está sempre ocupada. Ela tem aula de dança, ela tem um encontro com as amigas, ela tem as publis, ela tem trabalho, ela não para. Porque enquanto você tem energia, você tem vida, você quer realizar. A mulher que se preocupa demais quando ela tem 30, 40, 50, 60, 70, ela vai ter que uma hora olhar para a vida dela e falar assim, calma, as coisas vão acontecer, ainda dá tempo. Eu acho que esse olhar traz uma paz, sabe? A gente precisa dessa paz. E ter calma para entender que a gente vai viver mais, né? A gente vai ter... Você vai viver até quantos anos, Fernando? Eu espero viver até os 98, por aí. Eu acho que tá legal. 98, você, Doc? 90 e pouco, tá bom. 90 e pouco. Vocês combinaram isso? Não. Nunca tinha... Vocês 98. pensam nesse número? Hoje a gente tem um conceito de idade biológica e não cronológica. Sim. Então, eu acho que a pergunta da idade cronológica, não desfazendo de você, mas ela é menos importante do que a idade biológica. Uhum. Então, assim, a resposta instintiva minha seria 90 e alguma até coisa. onde eu estiver capaz de me cuidar, que eu estiver encontrando prazer nas coisas. Eu acho que até essa idade que eu gostaria de viver. Eu quero viver até os 101 anos. 101? Eu acho um número bonito. Acho um número bonito, 101. E hoje,
com essa outra consciência que a gente tem de vida, de que o skincare são os novos hábitos, que, né, a importância da atividade física, da alimentação, porque a gente sempre ouviu falar isso, mas a gente não incorporava isso da forma que hoje é imposta positivamente. Então, eu acho que 101 anos é a minha marca. E por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa começar a se imaginar assim. Quando eu tinha 30, eu pensava como seriam os meus 50. E eu achava que eu ia estar de mini saia, bota, porque era a roupa que eu gostava aos 30 anos. Que hoje não conversa mais comigo. Eu posso usar o que eu quiser. Mas eu não me sinto bem, não me sinto elegante, não me sinto à vontade. Então, eu preciso me enxergar. Quanto mais eu me enxergo com 101, mais perto eu chego dessa realidade. Eu acho que quando você falou de 90, é legal que você se enxergue com esses 90. Como você estaria com essa jaqueta amarela mostarda aos 90 e poucos anos? Será que vou estar de pijaminha? Eu acho Como que você para estaria, os homens, Fernando, usando esse óculos? Eu acho que para os homens existe desde já uma dúvida muito grande para isso, porque é o seguinte, o velho não quer se sentir velho. Ele não quer estar ali no meio dos velhos. Não. Ele quer, mas eu também não quero estar no meio dos jovens. Então tem sempre o que foi dito aqui pelo Tom. Né? A autoimagem é curiosa. A velhice, como o Tom, o grande Tom, o querido Tom, que veio falar sobre finitude, ele definiu assim, é uma festa de estranho com gente esquisita. Essa a festa do Eduardo e da Mônica. E eu não tô legal, porque você tá ali no meio, você não é o jovem, você também não é o velho, então é muito difícil a gente estar nesse lugar. Eu fico pensando assim, olha, eu sei o que é uma roupa de velho, que eu considero roupa de velho. Outro dia eu comprei uma sem querer, uma japona. Pode falar, japona é coisa de velho. Japona! Eu quis mudar aquilo, eu quis tingir. Depois eu vi que não era exatamente de lã, mas era aquela coisinha de lãzinha, de velhinho. Você falou, vou dar pro meu pai. Eu comprei isso, meu Deus do céu, num frio. Você já abaixou o rádio para manobrar o carro? Mas isso eu fazia desde Nossa, sempre. eu faço isso Não, desde... mas peraí, com esse barulho eu não consigo manobrar. Mas o que tem de ver? Não interessa. E quando a pessoa fala, você tá sentindo o cheiro de queimado? Você abaixa a televisão, peraí. Né? Os sentidos ficam muito misturados. Na máscara, quando a gente usava na pandemia, você tirava a máscara para ouvir melhor. Sem dúvida. Você lembra disso? Eu acho. Então, por isso que eu acho que a idade biológica é mais importante que a cronológica. Mas tem sua imagem dos seus 101 anos, não interessa se você vai ter 110, mas eu acho que a imagem é mais importante do que o número. É verdade. Muito bem, Doc. Você vai ter 98, 93 ou 101. Mas tem algumas informações que você vai dar com a roupa. É a fantasia que você criou sobre aquele momento que é até onde você quer viver. Mas tem... Onde você ainda esteja apta a encontrar coisas que te constroem, que te dão prazer, que produzem algo, que você possa se cuidar. Isso tudo é importante. Porque esses são os nossos 50 a mais. Claro. Mas é muito legal também a gente dar na comunicação visual que a roupa e que os acessórios nos dão uma informação de que a gente tá querendo algo jogo, mais. Né? Tá no jogo da vida. Então, Doc, com essa blusa amarela, Jesus, essas meias coloridas, é uma informação. E eu queria dizer também, assim, por exemplo... que a gente não tá vendo a meia colorida dele. Tá combinando mas, a assim, meia. A sua tatuagem, por exemplo, é uma informação, são códigos. Você falou dos meus óculos, eu tenho uns coloridos também que já quer dizer, olha, eu quero contar. Você fez tatuagem depois no segundo sol ou antes do segundo sol? Eu fiz antes do segundo sol. O que quer Porque dizer? tem gente que separa ou enviúva, a primeira coisa que faz é fazer uma tatuagem. É bem comum, não é? Você tipo, sabe, mudou de fase, eu vou fazer uma tatuagem que é marcante para isso. Faz algo que seja radical, né? Claro, algo que quando o mundo acabar, o que vai acontecer? O Fernando fala isso aí tão irritante. O que? Fala. Quando o mundo acabar, quem tem tatuagem vai para um lado. E quem não tem, vai para outro. É verdade. Eu só não sei qual que é o lado bom, qual que é o ruim, mas eu sei que vai separar. Entendeu? É verdade? Quando eu falo foi ou será. Então, vai ser isso, mas eu não sei o lado bom. Olha, o bom é que tem muita gente Doc, que eu amo que tem tatuagem. Eu vou pro lado dos que não tem. Nos veremos em breve. Não tão breve, mas em algum outro lugar. Não tão breve. Toque. Mas a sua tatuagem quer dizer o quê? O que é?
não tem muito Não, é o quê? significado, É um- sabe? é Eu um- fiz essa tatuagem, ela é um pouquinho grande, Parece ela um começa, terço, uma coisa assim. ela tem assim É. uma coisa de desenho, renda, caminho, é. Daí ela vai, essa tatuagem assim, ela vai até vai até o bumbum. Ela tem essa É renda assim, ela é uma comprida. coisa grande. Sei. E essa daqui é uma flor. Eu fiz ela aos 33 anos. Quando eu fiz, eu achava assim que essa rosa tinha uma identificação comigo. Sim, então, olha, é uma rosa para você. Tô vindo com flores, sabe? Assim, tinha uma coisa. Eu sou isso, Gostava. eu estou trazendo isso. Eu achava que essa informação era uma informação que valia. Depois de um tempo, sabe? O lance é, você vai ter que carregar isso para sempre. Então, eu não sei se hoje eu faria as tatuagens que eu fiz. O fato é que naquele Mas o momento... que é para sempre? A minha, É. que é a pegada do Cadu do dia que ele nasceu, escrito Cadu. A pegada do meu filho do Tem- dia da maternidade. tem- Essa aí é eterna, essa aí não tem discussão. Tem significados que a gente leva Claro. e você fala, eu faria de novo, né? Eu fiz essas tatuagens naquela coisa de vontade de ser uma mulher tatuada, de ter uma rosa, de ter essa coisa né? Depois de um tempo, eu repensei e falei... Então, hoje, quando eu falo isso, eu falo com muita tranquilidade. Se um dia tiver um laser que dói pouco, talvez eu retire as minhas tatuagens. Eu as carrego, porque foram escolhas. E tem algumas coisas que são assim. Você escolhe, carrega e ponto final. Todas as escolhas são assim. Mas a gente pode... eu acho que eu posso dizer aqui que quem está pensando em fazer uma tatuagem, realmente pense de novo e repense. Né? Às vezes a gente vai na empolgação, na moda, no desejo. Eu acho lindo. Eu lembro que quando eu fiz essa grande, tinha uma DJ gringa, e eu achei linda aquela tatuagem, com aquela roupa, e ela, né, eu estava naquele momento, eu falei, nossa, isso vai ficar maravilhoso em mim. Hoje eu penso que se eu pudesse de vez em quando limpar e fazer de novo... Mas limpar. a idade não é limite para tatuagem. Não, claro que não. Claro que não. Você pode... Eu tenho amigas que são mais velhas que eu, sei lá, com 70, 80, e ainda fazem tatuagem. É uma questão muito É particular, gosto, né? Mas eu acho que nem tudo que a gente faz, só porque a gente fez, a gente tem que falar, nossa, faça você também, né? Nossa, muito legal. Não, eu hoje repensaria. Se eu faria... Se pudesse usar essa coisa do fazer e tirar, talvez... Eu também não gosto de coisas muito definitivas. Sabe o que é assim? Que faz e tira e coloca e não, e é um momento de... É o cabelo branco para a mulher. Ou não, mas o cabelo branco que a mulher assume, ela pode depois mudar, mas é de uma força tão grande, né? Principalmente quando ela coloca esse cabelo como uma forma de comunicação com o mundo também. Sim. Não é algo que chegou e está marcando um tempo, mas está marcando uma posição. Olha aqui, meu cabelo. Eu gosto desse cabelo, né? A mulher que assume o cabelo branco. Porque eu gosto também, né? Não é só porque... Enfim, são códigos que são legais para a gente transitar com a idade e dizer assim, o que a gente está fazendo no mundo, né? O que a gente está fazendo no mundo, né? Mara, eu tenho que te fazer uma pergunta. Pergunta. A gente conhece o João Kleber da televisão. E que é um cara que ele tem lá os seus... Para, sabe? Quantas vezes eu morri de dar risada, amigos mandavam no WhatsApp fragmentos do teste de fidelidade, tudo. Como é que é tomar café da manhã com esse cara? Você tá falando, ele para, como é que é? Ele não fala para mim. Pra você não, ele fala, não para. Ele não fala, para. Olha, o João, apesar dessa veia, né, do humor, ele tem... Acho que todo mundo que faz humor, a gente acha que está sempre, né, bem-humorado com a pessoa. Ele acorda bem-humorado, ele não é o tipo do cara que acorda calado, virado, não. Ele está sempre bem-humorado. De manhã a gente tem um trato, a gente não sai da cama sem aquele carinho, sabe? Então, todos os dias eu posso estar atrasada, ele está atrasado, mas tem um carinho que vira para um lado, abraça, vira para o outro, abraça, dá uma cheiradinha, dá um beijinho, dá uma abraçadinha, fala umas palavras e tal. Tem um aconchego. Daí a gente vai tomar café da manhã.
Eu não gosto muito de levantar com pressa. Então, normalmente ele vai para a mesa do café antes de mim. Então, ele também acaba de tomar café antes. Eu ainda pego o telefone, vou dar uma olhadinha e tal. A partir do momento que João levanta e está ali, ele está numa boa. Os imprevistos, as coisas, às vezes, né, um telefonema, uma coisa de trabalho, ele toca. Ele tem uma força mental muito grande. Ele realmente tem essa alegria. O humor vem sempre junto com pessoas muito inteligentes, né? Porque o humor é uma veia intelectual da inteligência, né? O humorista sempre é. E ele tem essa coisa de apresentador, mas de humor ao mesmo tempo. Ele tem uma leveza, assim, ele é muito agitado, né? Um cara que tem um nível de exigência enorme, mas ele sabe viver. Ele não coloca energia ruim para começar o dia dele. Eu acho isso o máximo. Mas aquele humor lá, excêntrico ali, marcante, né? É da televisão, né? É Não da televisão, de casa, é né? do personagem, né? Porque também já pensou se eu tivesse casada com um cara que, né? Falasse muito para mim, não ia dar certo. Eu ia perder a paciência. Ia tomar, mas ia estar tomando. Perder a paciência. Mas eu acho que o que fica é isso, né, Mara? Coisas tão legais que você falou sobre autoaceitação, fases que são difíceis, mas que em algum momento elas vão servir para te fazer entender o caminho que te fez chegar até onde você chegou. E que a gente tem que entender que, de alguma forma, a gente está onde deve estar, onde deveria estar, porque se não tivesse, não estaria lá, né? Tem algo que vai nos fazer estar exatamente onde a gente precisa estar. Com as pessoas com as quais a gente precisa estar. Como por exemplo, estamos aqui, nós três. Né? E muito mais esse bom. público imenso acompanhando a gente. É muito bom estar aqui, podendo nominar as coisas que trazem felicidade, as coisas que nos desafiam, com leveza que o 50 a mais merece. É muito bom estar aqui para falar sobre isso. Somos muito gratos, Mara. Muito obrigado. Como é que a gente acha? O seu Instagram, por favor? @MaraFerrazOficial e @PodeMaisOficial. @PodeMaisOficial. Tá bom. Seu podcast. Ótimo. Maravilha. Eu também quero muito vocês comigo lá no programa Pode Mais. Deixa eu dizer, lá em Minas tem uma frase que diz: quem aparece sem ser chamado é só assombração. Chama que a gente vai. Eu adorei, vou adorar receber vocês. Maravilha, Mara. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau.